eu já queria, né, cumprimentar a Marisa Mestiço, que está aqui conosco no estúdio principal da Rádio Bandeirantes nesse feriadão, na véspera da estreia de uma nova temporada do MasterChef Brasil. Como você tá, Marisa? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Falando isso? Mais pertinho isso, mais pertinho do microfone, Ai, por que favor. emoção, primeira vez que eu vim numa rádio. Na Mentira. minha vida. Sério? Sim. Não é possível. Eu ouço vocês, É. mas é a primeira vez que eu me sento aqui para falar sobre qualquer coisa, então queria primeiro agradecer. Tô muito feliz, obviamente, amanhã a gente estreia, então a gente tá aqui nessa maratona de relembrar vocês que estão em casa, de que às 10h30 a gente tem um encontro marcado para falar sobre MasterChef, para ver os melhores momentos e a temporada 10 que estreia amanhã. Olha, então já que é a sua primeira vez, a gente vai começar com toda a pompa, com todo o estilo. Ai, muito Eu vou bom. te pedir uma gentileza para você Sim. sentar na outra poltrona, Sim. porque a gente tem uma câmera que vai te focalizar Ai, ali meu Deus. para os nossos ouvintes internautas, não é? Ai, E meu para Deus isso do céu. que fique registrado também, para você guardar com carinho, viu, dessa sua... Ok. Essa minha Dessa sua estreia. visita, dessa sua estreia aqui nos tradicionais estúdios da Rádio Bandeirantes. 86 anos a gente completa esse ano, viu, Marisa? Maravilhoso, Olha, parabéns. amanhã a Band estreia a 10ª temporada do MasterChef Brasil. A gente tá falando da versão amadores, né? Por esse motivo a gente convidou aqui a Marisa, que é a diretora do programa, para contar várias curiosidades, né? Falar um pouco dessa trajetória de sucesso do programa. E olha, eu não sei você, Marisa, mas eu não vi o tempo passar. Eu me lembro muito daquela primeira prova no estádio do Pacaembu. Entrevistei já aqui num dos programas que eu faço na Rádio Bandeirantes, no Antenados, vários dos chefes, vencedores ou não, porque depois eles acabaram construindo uma carreira sólida mesmo, abrindo restaurantes, né? Com projetos na internet também. Você viu o tempo passar? Eu vejo, né? Porque a gente. Sei lá, né? O colágeno não é mais mesmo. Brincadeira. Eu vejo de um jeito muito amoroso, como você mesmo descreveu. A gente não se sente velho, a gente se sente experiente. Então, acho que isso faz muito sentido quando a gente pensa em MasterChef. A gente evoluiu, a gente transformou, a gente mudou. E eu acho que essa 10ª temporada tem um pouco desse caminho, desse sentimento coletivo de falar, caramba, o tempo passou. O que aconteceu? Vamos relembrar. Você usou a melhor expressão quando a gente começou a pensar em fazer a temporada 10, que era trazer à tona o sentimento daquele mesmo Pacaembu em 2014, onde as pessoas vinham e falavam, meu Deus, eu tô fazendo parte do que ainda não sei. Então, a temporada 10 tem essa nostalgia. Eu acho que nós estamos todos nesse momento, sabe? Olha, você sabe que amanhã eu imagino que vocês vão dar início claro, a 10ª edição, mais uma edição comemorativa, né? Isso, ela vai realmente ser diferente de todas as outras. O que você pode falar um pouco aí, dando spoiler aqui dessa 10ª edição aí do MasterChef Brasil, a versão amadores, né? Vocês vão resgatar provas históricas, provas icônicas aí das 10 temporadas, dos 10 anos, Marisa? A gente vai fazer um apanhado das coisas mais emblemáticas no programa. Obviamente não vou elencar aqui 9 coisas das 9 temporadas anteriores à 10ª, mas a gente tem sim um retrospecto de onde a gente veio. Eu falo que a temporada 10 é pra gente lembrar de onde a gente saiu, onde a gente está e de onde a gente saiu. Então, é óbvio que a gente vai trazer algumas provas que são emblemáticas e que foram muito importantes na história do programa, com a atualização que tem que ser feito, né? Porque eu acho que também o programa, ele é um programa sempre muito atual. A gente não ficou parado em 2014 e ficou replicando o sentimento de 2014. Ele é um programa super atual. E a gente vem com essa roupagem nova das provas, colocadas para participantes que estão entrando nessa temporada, né? Então, tem bossa, tem coisa nova por aí e tem também provas com ingredientes que a gente nunca falou em 10 temporadas. Então, pra gente ver o tamanho, a diversidade que é a gastronomia no Brasil, né? Olha, eu tô aqui já com várias mensagens carinhosas dos nossos ouvintes que acompanham o reality desde o início. E num programa tão duradouro, né, e de tanto sucesso, é natural que mudanças
aconteçam no corpo de apresentadores, de jurados, né? Tô vendo aqui no nosso chat do YouTube vários nomes, né? Eu gosto mais desse jurado, gosto mais daquele. E a mudança, minha gente, é natural em qualquer formato, de qualquer programa, mundo afora. O American Idol, o X Factor, o Big Brother, a Fazenda, o Bake Off, isso não seria diferente no MasterChef Brasil, né? A gente teve uma primeira mudança, que foi a saída da Paola Carosella, e a entrada da premiadíssima e super talentosa Helena Rizzo. E agora, nessa edição, marca também uma nova mudança, que é a saída do Henrique Fogaça e a entrada do Rodrigo Mocotó, do Rodrigo Oliveira. Não é isso, Marisa? É exatamente isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito, muito, muito legal, que é falar que a gente não preenche o espaço do outro, a gente conquista o nosso espaço. Então a Helena veio com essa missão e conquistou o público com o jeito dela, não tirando nem desmerecendo o que foi a representação da Paola Carosella na nossa história. E agora a gente repete um pouco desse lugar necessário de movimento em que o Fogaça precisou se ausentar, a chegada do Rodrigo Oliveira, que veio como um presente. Eu sinceramente acho, gente, que vocês vão se apaixonar pelo Rodrigo, como aceitaram a Helena. E acho que isso vai fazer com que o MasterChef vai virando uma família cada vez maior. É muito engraçado, porque semana passada eu estive em Portugal para falar de MasterChef Brasil para os gringos, e foi muito legal porque todo mundo fala sobre troca de jurado sempre com um pouco mais de atenção, de cuidado, porque sabe que o público ama quem está ali avaliando pratos, mas em nenhum lugar do mundo teve rejeição de chegar gente nova, que chega com o coração aberto, e eu acho que o Rodrigo vem representar primeiro a cozinha brasileira, que é muito interessante, a sertaneja nordestina, que sempre foi muito marginalizada e de repente vem com um nome e com um push que é o Rodrigo Oliveira. E é um cara com uma linguagem que mistura esse sentimento nordestino com o cara da quebrada, que eu acho que é a representação da linguagem universal e que comunica muito bem. Eu estou bem empolgada com a estreia do Rodrigo e muito feliz com a sinergia dos três. E na verdade, nem para a Helena e nem para o Rodrigo, o MasterChef é uma novidade, porque eles já participaram em outras edições como convidados especiais, como jurados especiais, não, Marisa? Exatamente. O Rodrigo participou 4 vezes, a Helena tinha feito 2 participações, então não é um rosto desconhecido. É óbvio, né, que muda, porque um convidado, a gente sempre tem o convidado para fazer as honras da parte mais fácil, que é escolher o melhor, né? Tem outro cuidado. Dessa vez não, o Rodrigo vem eliminação, né? Vem com mais responsabilidade, mas de um jeito muito honesto, muito bonito, muito claro. É um cara muito intelectualizado, então o programa só ganha com isso. Não, e você sabe que eu tô curioso para ver o Rodrigo nesse papel mesmo de jurado fixo, porque já tive a oportunidade de conhecer, de entrevistar o Rodrigo, e ele é muito zen, muito calmo, muito tranquilo. Meu Deus do céu, não sei como ele consegue ficar ali na cozinha, que é um lugar difícil. É um lugar desafiador, é quente, não é gostoso você ficar dentro de uma cozinha, não é? Sim. Então eu admiro os chefes por esse e por outros motivos, né? Mas o Rodrigo é muito calmo, né? Ele é criador de pratos tradicionalíssimos, como, vou citar um deles, o dadinho de tapioca. Dadinho de tapioca é criação, é invenção do Rodrigo Oliveira, e que depois empresas começaram a fazer em escala industrial, né? Ele me contou uma história, que aliás é muito curiosa, que ele foi convidado para para participar do Lollapalooza Brasil, né? E junto do food truck dele. E aí ele tinha que apresentar para a organização do evento um cardápio. Ele colocou lá, dadinho de tapioca, é a criação dele. E a organização do festival, do Lollapalooza, chegou e falou assim: não, olha, Rodrigo, sinto muito, mas o dadinho já tem quem faça. Falou, poxa, eu sou um inventor. Mas tem essa questão de concorrência, né? Fato é que depois, acho que esse outro food truck nem acabou não indo, não confirmando, teve alguma mudança, e o Rodrigo conseguiu levar para o festival a invenção, a criação, a marca dele, né? Mas tô curioso para saber, viu, Marisa? Você já acompanhou algumas gravações, você já sabe, né? Mas tô curioso para ver esse outro lado do Rodrigo, viu? Você verá. Quem viver, verá. Sim, o Rodrigo se transformou num jurado com tudo que precisa um jurado, com a empatia, obviamente, porque estamos em momento da vida, né, de ser mais empática, de modo geral. Acho que isso é bem importante. Mas tem ali a responsabilidade de dar feedback, e feedback nem sempre é positivo, né?
ele é necessário para a gente se transformar. Ele fala uma coisa, o próprio Rodrigo fala uma coisa que eu acho que vou carregar para a vida. Um restaurante serve para restaurar. Então ninguém entra numa jornada se não sair dali transformado em outra coisa. E geralmente é para melhor. Às vezes é pela dor, é verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que a evolução é isso. Então, teremos sim um Rodrigo sincero. Porque eu sempre penso nisso, sabe? As pessoas, quando colocam a gente nas caixinhas, né? O malvado, o estressado, o bonzinho. As pessoas esquecem que ninguém é essa caixinha 100%. E não seria diferente com o Rodrigo. O Rodrigo tem, sim, uma personalidade muito zen, é uma pessoa extremamente muito simpática e brincalhona, mas tem ali a responsabilidade de falar com o coração, com a sinceridade, com o que ele realmente acredita que é a gastronomia. E eu acho que daí, sim, tem uma coisa que os jurados se transformam. E eu acho que vai ser um discurso sempre muito interessante ver este homem que tem muitas outras camadas, né? Além desse cara zen e gente boa. Marisa, você falou que você esteve em Portugal recentemente para falar da marca, né, MasterChef Brasil, que virou um sucesso em todas as suas versões, de amador, profissionais, a júnior, a mais, revanches. A mais, enfim. Me fala um pouquinho sobre a implantação do MasterChef lá atrás, né? Porque, claro, a Band trouxe um formato que já era consolidado, já era sucesso em alguns países. Isso é meio do caminho, né? Porque o público precisa comprar também essa ideia, não é? E aí o resto a gente viu que virou história, né? Não à toa, a gente está indo para a 10ª edição só falando dos amadores, né? Quando você participou desse evento lá em Portugal, qual foi a impressão que as pessoas tiveram da versão daqui de tanto sucesso? Porque é um sucesso de audiência na televisão aberta, mas também na segunda tela, nas redes sociais, né? Vocês são Trend Topics todas as terças-feiras. Os vídeos na internet, os recortes no YouTube também tem visualizações absurdas, né? Tem um canal do MasterChef, que você sabe melhor do que eu, os números todos, quantas pessoas que atingem. Fala um pouquinho sobre a marca MasterChef Brasil. Pois é, o Master é um programa, como você bem disse, é um programa que já veio consolidado com uma estrutura do que deu certo e errado em vários países. Quando a gente recebeu ele em final de 2013, para fazer a implementação para a estreia em 2014, a gente precisava nacionalizar todos aqueles dados, todas aquelas coisas. Então, uma das perguntas que a gente ficava fazendo era: será que as pessoas vão parar nas noites de terça-feira para falar sobre corte julienne? Sobre quem queimou a cebola? Se o corte do frango é bom ou ruim? E a gente falou: não, vamos falar sobre isso. Mas é óbvio que eu acho que o que fez a gente chegar até onde a gente chegou, e é a primeira vez que a gente fala de MasterChef Brasil como um case de sucesso para os MasterChefs mundo, em quase 10 anos. É a primeira vez que, não, obviamente, eles acompanham todo o nosso sucesso. Eu cheguei lá impactada com uma mulher, que eu acho que era do MasterChef Noruega, não lembro, Noruega ou Polônia, e falou: eu me emocionei com vocês já nascendo na segunda tela. Você usou a melhor expressão. A gente já nasceu. A Band foi muito vanguarda. Nós somos Trend Top com mais de 1 milhão de tweets ao vivo na segunda temporada, na final entre Isabel e Raul. Foi um feito que nenhuma televisão havia feito até ali. Foi um feito da qual nem a gente sabia a dimensão das pessoas de interação com o programa. Mas, basicamente, eu acho que a nossa estrutura, e foi o que eu levei para eles lá fora, a pergunta que eles me fizeram é: por que tanto sucesso depois de tanto tempo? Porque vocês só crescem, né? As tabulações de TV aberta mudaram, e isso é uma realidade para nós e para todo mundo, não é sobre a Band que estamos falando. Mas os nossos números são crescentes na segunda tela de modo gradual. A gente nunca parou de crescer e é realmente um fenômeno. No dia seguinte são 2,5 milhões de views no YouTube, em 24 horas do programa no ar. Então a gente começa na terça e termina a nossa estrutura no domingo. E a pergunta que eles me fizeram foi: por que tanto sucesso, tanto tempo? E eu levei para eles dizendo que nosso programa é feito de pessoas, não só sobre comida. E o brasileiro tem muita paixão. Ele está disposto a se transformar. Então eu acho que o nosso storytelling é muito parecido com a ficção, nesse sentido. A gente passa a ter uma torcida pelas pessoas, não só pelo prato que ela entrega para os jurados, mas pela jornada do herói clássica do audiovisual. Então, eles ficaram muito impactados com um programa com muito sucesso comercial, como é o nosso.
eles, no final da nossa conversa, apresentando sobre isso, falando sobre pessoas, não só sobre comida, mas sobre pessoas, a jornada, e eles falaram que para os outros programas na Europa darem tão certo quanto o MasterChef, precisava só de brasileiros, porque precisava de paixão. Então, eu acho que a nossa relação é uma relação efetivamente muito amorosa. A gente gosta de ouvir a história do outro. O formato é da onde, Marisa? É inglês, é de Londres. E aí vocês trouxeram, você tá há quanto tempo no MasterChef? Desde a primeira? Desde a primeira? Sim, eu tô. Antes do MasterChef ser MasterChef, porque a Band chamou a Quatro Cabeças na época, que era a produtora, e falou, queremos fazer algum reality que tenha gastronomia, e a gente começou a trabalhar, eu e o Patrício, que foi o nosso primeiro diretor, meu parceiro, que foi quem me deu a oportunidade, e a gente começou a buscar os talentos para compor esse time, que a gente ainda não sabia se era MasterChef, a franquia estava em negociação, e eu entrevistei a Paola e o Fogaça. E eu voltei para a produtora na época e falei assim, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu já achei duas pessoas que a gente tem muito que colocar na TV. Já eram chefes, obviamente, eu não descobri, né, talento gastronômico deles, mas eu olhei para eles e entrevistei e fiz vídeos e voltei com a sensação de que eles dois se tornariam pessoas que o Brasil iria se apaixonar. Então, deu certo, né? Não acho que não é só uma percepção minha, mas a gente fez toda a implementação do zero, literalmente do zero. Porque além dos apresentadores, da apresentadora no caso, da Ana Paula Padrão, e dos jurados também, precisa haver essa ligação que você falou que é feito de pessoas, né? E tem a paixão mesmo ali junto, do elenco. O elenco precisa cativar também, o elenco precisa ter boas histórias, né? E com relação a isso eu queria saber, Marisa, vocês têm algum tipo de... Claro, a seleção ela existe, a seleção para saber se o cara tem algum tipo de talento ali, né? Mas de histórias também, como que é feito? Você recebe lá um monte de inscrição, e aí, a partir daí? Eu tenho uma equipe, a gente formatou literalmente uma estrutura para conseguir fazer todas as escalas de seleção. A seleção gastronômica ela é 50% a 50% mesmo, ela é realmente muito importante, tem várias etapas. Mas tem, obviamente, uma equipe de conteúdo que avalia, né? Porque entre as histórias, entre cozinhar bem, que para nós já é a premissa, ninguém que se inscreve no Master deveria não saber cozinhar ou não gostar muito de gastronomia, enfim. É um programa que tem uma régua de técnica maior, superior a alguns outros programas. Então, essa já é a premissa básica pra gente. Daí, obviamente, a gente entende qual a transformação, qual o dispositivo dessa pessoa de vir aqui. Qual é esse empresário, esse advogado, essa dona de casa... a gente faz uma avaliação desses perfis, obviamente, batendo sempre com as evoluções gastronômicas dos testes. E daí a gente tem a nossa necessidade de falar com o Brasil inteiro. Então a gente também tem aí um crivo de regionalismo que faz muita diferença para o programa, né? A gastronomia brasileira, se você muda de cidade, você já tem uma outra perspectiva dos mesmos ingredientes. Então a gente acredita que ter representação do Brasil inteiro faz qualquer prova se tornar muito mais especial e muito mais desafiante do que a gente só fazer uma curadoria, né? Estamos aqui no Sudeste, então seria até mais prático ter pessoas do Sudeste, até por uma questão de logística, mas a gente faz questão de receber gente, na verdade, do mundo inteiro, né? A gente já teve gente inscrito de lugares, sei lá, da Austrália, né? A gente já teve gente de outros lugares do mundo. Mas, basicamente, existe um crivo, sim, gastronômico, que é o nosso negócio, mas tem um bom ouvido para boas histórias. Eu acho que isso faz parte do segredo do programa, de ter gente que queira falar sobre o seu universo e se expor, né? Porque eu acho que quem entra no reality show, especificamente de talento, né? Um talent show como é o nosso, ele é uma pessoa muito corajosa na minha concepção. Eu tenho muito respeito por quem passou pelo programa. Porque precisa ter muita coragem. Eu não sei se eu teria coragem, sabendo cozinhar, de participar ou de me jogar numa jornada como MasterChef. Porque te leva no extremo emocional, o twist de você lidar com a dinâmica de jogo, você tem que cozinhar muito rápido, muitas coisas, com pressão do tempo, jurados. É uma estrutura de um programa de televisão, né? Não é um concurso que eu chego lá, faço meu prato e saio. Não, eu preciso performar, eu preciso cortar as coisas aqui e falar com quem está conversando comigo, não virar as costas para a câmera.
É muita coisa, é muita treta, é mais do que só ter talento. Eu de verdade tiro, de verdade, Brasil. Eu tiro o meu chapéu para todos que passaram pela jornada do MasterChef, meu total respeito a vocês que acreditaram na gente, porque também chega isso, sabe? As pessoas entregam seu sonho e sua vontade de mudar pra gente. Então a gente tem que cuidar disso que essas pessoas trazem de tão precioso de uma forma carinhosa. E você sabe que eu acho que tem um diferencial também, né, desse reality, claro que é um reality gastronômico para outros que estão aí, né? Porque a pessoa que se inscreve para o MasterChef, ela tem vários objetivos, né? Pode ser ficar conhecida, né? Ser reconhecida, ainda mais com essa vitrine, essa visibilidade toda que o programa tem, mas ela precisa ter um talento, né? Ela precisa cozinhar bem. Em outros, você vê que às vezes uma pessoa ela se inscreve, ela até consegue entrar, passar pela seletiva, única e exclusivamente para ficar conhecida, né? E a partir dela vai seguir uma carreira de influência, né? A gente vê vários, por exemplo, Casamento às cegas da Netflix. Hoje a pessoa não quer nem mais entrar para casar, ela quer entrar para ter, né, aquela vitrine mesmo, se expor, e aí a partir dela vai fazer marketing, ela vai fazer outra carreira. No MasterChef não, ela pode até ter essa vontade de ficar conhecida, mas ela precisa cozinhar muito para passar na seletiva, passar pelas provas e aí sim vencer ou chegar à final, a ponto de montar um restaurante, ter uma estrutura. Então é um pouco diferente também, né, Marisa? É diferente, né? Talent show, de modo geral, não dá pra você só querer ser famoso, né? A gente precisa. É óbvio que a gente, contando aqui os nossos segredinhos, quando a gente abre as nossas fichas de inscrição, tem um monte de gente que pega vídeo, inclusive, de outros realities de confinamento, por exemplo, e manda o mesmo vídeo pra gente. A gente dá risada, a gente se diverte. Mas a gente brinca e fala, bom, é outro canal, é outro rolê, não tem nada a ver com a gente. De verdade, não importa. E eu não acho ruim, tá, gente? Se você quer ser famoso e cozinha bem, se inscreve no MasterChef. Quanto mais persona, quanto mais disposto a se mostrar e mostrar o seu talento pra mim, eu adoro. Eu não tenho nada contra quem queira aparecer, mas pro meu programa precisa querer aparecer cozinhando bem, porque o foco do programa é esse, né? Eu até conto a história da Marisa, que veio lá da Quebrada, que era do Zona Sul, do nananã, blá, 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 blá. Mas a Marisa tem que cozinhar muito bem. A Marisa tem que vencer o Raul, a Jang, a Elisa, sabe? A Marisa precisa ter uma estrutura que conte a história dela paralela à sua cozinha. Então, eu não tenho chance de mostrar só pessoas legais, ou só pessoas emblemáticas, só pessoas engraçadas. Acho que a gente tem essa necessidade. E algumas pessoas entenderam isso como uma possibilidade de desenvolver talento mesmo. Então, eu acho isso muito, muito legal. Tem várias mensagens aqui dos nossos ouvintes, registrar algumas, passar aqui para Marisa. O Laureano diz que é uma sacanagem vocês exibirem um MasterChef à noite com as comidinhas deliciosas, gostosas, que chega a dar água na boca só de ver na telinha. Depois tem uma pergunta para a Marisa para saber se ela aproveita alguma coisa dos pratos aí sendo diretora do programa, não é? Quem mais? O Fernando Galupo também mandou aqui mensagem, o João de Santo Amaro. Que diretora simpática, talentosa. Obrigada. Sou fã do MasterChef, o João de Santo Amaro. A Loreto está perguntando se eu, Danilo, me habilito no MasterChef, mas hipótese alguma. Eu outro dia queimei pipoca na panela, fiquei traumatizado, ficou preta, a panela ficou preta, aquele fumaceiro no apartamento pequeno, tive que abrir toda a sacada, as portas, as janelas. Então, jamais. Mas já participei do MasterChef degustando comidinhas. Teve uma prova lá de food truck. E, se eu não me engano, acho que era o Júnior. Eu não me lembro. Eu acho que foi o Júnior. E as crianças bonitinhas trouxeram ali para mim, para eu provar o prato. Isso foi filmado e tem esse registro aí com carinho. Guarda essa lembrança aí com carinho. Mas e aí, contando algumas curiosidades. Depois dos jurados provarem as comidas, o que é feito? A equipe come, os jurados comem, os participantes comem, você come, quem que come? Eu não sou. Então, gente, comida do MasterChef feita pelos participantes, só jurado come. E eu explico pra vocês, eu sei que é frustrante dizer isso. Mas a gente encara essa comida como um documento. E um documento deve ser avaliado só por quem está capacitado a entender aquele trabalho. Então, eu não coloco ruídos no meu caminho. Então, a gente não experimenta. Quem experimenta são só os jurados, porque eles vão avaliar aquele prato e a opinião deles é a única que vale dentro do programa.
Então não existe nenhum motivo de outras pessoas opinarem sobre aquela comida. Então isso a gente leva muito a sério. Alimentos não manipulados ou abertos, mas que não foram manipulados para a receita, a gente faz doação, é parte do nosso DNA desde o começo. Lá a gente tem ONGs cadastradas, onde a gente faz a doação dos alimentos não utilizados, e eu acho que isso é parte de um programa gastronômico que tem, né, a televisão por trás, então é grandioso, e a gente alimenta um monte de gente com projetos sociais sérios. O que eu faço, gente, aqui abrindo meu coração, é que para chegar nas provas, eu faço e peço testes de tudo. Então, a minha mesa na sala de produção é uma zona. Tem o papel, tem o marca-texto e tem um prato de comida do lado, por exemplo. Tem ingredientes. Eu, quando viajo, a minha mala, eu coloco um monte de coisas que eu acho que pode ser interessante trazer para a gente poder tentar replicar ou fazer alguma coisa. Então, especiarias, se eu achar alguma receita, eu tô sempre, a minha bolsa tem sempre uma comidinha de algum lugar ou de alguma coisa. Então, eu testo as comidas antes e basicamente é isso. Eu confesso pra vocês que eu também fico com muita fome. Olha que eu faço esse programa, eu crio as provas, enfim, eu tava falando isso pra ela, pra Camilinha que tá aqui comigo. Eu não sei, assim, parece um déjà vu. Eu vou vivendo o MasterChef com vocês. Ontem eu assisti o episódio que vai ao ar agora terça-feira e eu me emocionei do mesmo jeito que eu me emocionei no dia que a gente gravou da edição, do que a gente fez, por que foi ali. Então, assim, eu concordo plenamente com vocês. Eu como sempre depois das 11 da noite. Então, eu faço dieta enquanto não tá o MasterChef no ar. Depois eu não consigo. A realidade é essa. Eu faço aqueles aplicativos Mamãe Sarada, bebo 2 litros de água, mas tudo cai por terra quando eu começo a gravar esse programa, minha gente. Me ajuda. Olha, Marisa, e as provas? Como que elas são pensadas? Por quem que elas são pensadas? Por você, pela sua equipe? Os jurados dão pitaco? Chefes, né, por aí também, que vão ajudando a construir aquelas provas todas? Como que é feito? Tem uma mãozinha de um monte de gente, né? Na verdade, assim, eu tenho alguns desejos, né? Nós temos um painel com temas que me interessam. E tem, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Teve prova dos Melis, há 2 anos atrás, e essa prova dos Melis ficou nesse meu painel por 2 anos, que eu não conseguia encaixar ela numa temporada. Dentro desse volume de temas, a gente começa a estruturar o que combina com o quê e como que a gente desenha isso numa temporada, porque storytelling do MasterChef é uma jornada de crescimento e de dificuldade técnica, né? Então, eu tenho o Eduardo Acioli, que é meu parceiro de vida, assim, de alma, que hoje é o meu criativo, que fica estruturando o que entra num lugar, o que entra no outro. E a gente tem, sim, os pitacos dos chefes, afinal de contas, né? Tem uma somatória de anos de carreira que a gente não pode ignorar. E a gente monta, basicamente, as provas dentro desse desenho. Dos meus desejos, do que o Edu consegue ali desenhar para a gente também tem os nossos acordos comerciais. E, obviamente, o que os jurados pensam e muito conectado com a nossa realidade. O que está acontecendo agora na gastronomia no mundo? A gente tem esse lugar, esse dispositivo. Eu tenho uma equipe gastronômica também que fica ali confabulando coisas. A gente se fala, mesmo no período que a gente está em pré-produção. Quem está viajando para um lugar manda uma foto de uma coisa. E se a gente mexesse nisso? A gente tem feito algumas expedições independentes para cada um conseguir visualizar alguns ingredientes que a gente ainda não conseguiu trazer. Eu me aproximo de ONGs e de projetos que fazem sentido em volta do tema de gastronomia. É um trabalho bem intenso, assim. A gente tem uma imersão e a gente fica nessa imersão, assim, tipo, o ano inteiro. Provas de edições mundo afora também servem de inspiração para o MasterChef Brasil? Servem. A gente recebe, todo ano a gente recebe os catálogos. A gente também vai para os catálogos. Isso é legal de dizer, né? Porque a gente sempre fala só, a gente recebe. A gente também entra nesse catálogo de provas emblemáticas. Originais. Originais. E a gente passa a ter uma consulta ali e a gente adequa para o que a gente acha que é necessário, assim. Gastronomicamente, a gente tem muita potência. Então, é difícil falar para você que esgotou, 10 temporadas esgotaram as provas. Não, eu tenho uma infinidade de coisas que eu ainda não falei. De coisas que a gente já usou, mas usou de maneiras diferentes. Então,
a gente tem muita potência gastronômica para explorar ainda. Mas então uma prova ali que pede para replicar um prato. Esse prato então foi testado pela sua equipe de chefes, né? Para saber se realmente dá certo, se dá para fazer daquele jeito. E no tempo que o programa também pede, da prova, né, Marisa? No começo, contando aqui, abrindo meu coração para você. Rapidinho. No começo, a gente levava, nós amadores, né, do produção, levávamos os equipamentos para casa e a gente cronometrava, porque a consultoria gastronômica é muito fácil eles testarem um prato e dá certo, porque sempre vai dar, né, profissionais. Eu pegava os kits dos nossos patrocinadores e pegava o tempo que a gente ia ter para aquela prova, levava para minha casa e eu testava para ver se eu, como amadora, que gosto de cozinhar, conseguia cumprir as metas de entregar o que eu tinha que entregar. Às vezes dava errado, voltava e falava assim, gente, peraí, vai dar ruim isso aqui, vamos tentar outra coisa. Então, existe sim um cuidado e um teste para com que a gente tenha provas que sejam factíveis àquele lugar. Mas isso não significa que não tenha pressão, né? Porque a gente sempre fala em tempo. Qual é o tempo ideal? O tempo ideal não é um tempo na cozinha do MasterChef, minha gente. O MasterChef, o tempo é corrido, o relógio é enlouquecido e a gente tem essa adrenalina da competição, quase que uma corrida maluca. Então, eu até brinco que às vezes a jornada do melhor cozinheiro, às vezes muitos bons cozinheiros, ou talvez o que seria o melhor, fica no meio do caminho. Porque a jornada tem muito mais coisas do que só fazer um prato incrível. É o tempo, a pressão, o jogo, a estratégia, as escolhas, né? Marisa, quando uma temporada começa, a partir de amanhã, então, 2 de maio, a 10ª edição, já está tudo pensado, tudo idealizado, tudo montado, desenhado, não existe espaço para improviso, para acrescentar uma prova, para mudar algo, isso aí já está desenhado do começo ao fim da temporada, não é isso? Sim, eu começo a gravar a temporada, seja amador, profissionais, ou mais, enfim, qualquer temporada que eu começo a gravar, eu já tenho fechado todas as provas até a final. E as outras você pensa uma temporada com quanto tempo de antecedência? Você já tá pensando na próxima, você já vai começar agora e você já tá pensando na próxima. Já tô com tudo andando. Então, tá funcionando seletiva, tá funcionando, minha cabeça vai virando as chavinhas. Agora é mais. Ai, meu Deus, agora é profissional. Qual que é a próxima, então? Qual que é o calendário? Amanhã, dia 2 de maio, estreia a 10ª edição, a versão amadores. Isso, daí na sequência a gente faz profissionais e a gente faz o mais, que foi um sucesso ano passado, e que a gente vem contar essas histórias de gente com experiência de vida da cozinha. Vai ser muito legal. Mas basicamente a gente trabalha 3 meses para estruturar tudo. E daí, à medida em que a gente começa a gravar as minhas equipes espelhadas vão abrindo os outros caminhos e trazendo para mim os resultados que eu preciso para poder fazer a seletiva. Né? As seletivas, elas são intensas. A gente tem muitas etapas de seletiva até comprovar que aquela pessoa tem condições e talento gastronômico para chegar numa seletiva gravada, por exemplo. Então tudo ao mesmo tempo agora. Como que é a seletiva? Ele manda um vídeo para vocês, cozinhando, de uma receita, contando a história, aí vocês chamam, eles precisam cozinhar na frente. Como que é feito? Tem várias etapas. A primeira dela é se inscrever no site, tem um questionário gigante. Por favor, gente, quem quer se inscrever no MasterChef, preencha a bendita da ficha, porque isso é importante pra gente conhecer vocês. Não é à toa que as perguntas estão lá. Manda um vídeo cozinhando pra gente ver como essa pessoa cozinha e se expressa, né? Não importa, eu não tô falando que eu preciso aqui de pessoas com técnicas de oratória, tá, gente? Por favor, cozinheiros amadores, profissionais, mais, júnior. A gente quer gente que cozinhe, mas obviamente, como é na TV, eu preciso que também saiba e entenda que a gente precisa que se manifeste. Não importa se é travado, se é bom, se é ruim. Não entre nesse crivo, deixa que a gente faz essa seletiva. Depois a gente tem entrevistas com a nossa equipe gastronômica, com a equipe de conteúdo, tem teste presencial, tem um teste coletivo, sei lá, a gente não estipula metas de testes, mas a gente faz até esgotar e ter certeza que o Danilo tem condições de vir para uma seletiva gravada. Mas o contato, por exemplo, com os jurados, só mesmo passando todas as etapas... Só. E aí, na primeira prova, Só no né? programa, só. Eu tenho uma equipe hoje, inclusive é bom dizer isso para todo mundo. As pessoas me escrevem muito no Instagram e falam assim, fiz inscrição lá, Marisa, por favor, tá aqui meu link, tenho sonho. Gente, eu entendo, eu acho lindo, mas eu coloquei até para ser justa com vocês e com outras pessoas, eu não me meto na parte seletiva. Eu apareço para os participantes na última seletiva coletiva que a gente tem, que é muito próxima da gente fazer a seleção para a cozinha, para com que eu não tenha
tenha nenhuma preferência, porque eu não posso comprar histórias. A gente fez um desenho nesses anos e que funciona, que é cada um fazendo uma parte, uma etapa, para poder levar para frente realmente sem privilégios de ninguém, quem conseguiu pontuar. Para vocês terem uma ideia, a gente faz relatórios com pontuação, literalmente pontua. Para tentar ser com o maior número para ser a coisa mais imparcial possível, sabe? Olha, preciso te contar aqui uma curiosidade, né? Que eu adorava, eu sei que vocês ganharam em termos de estrutura, de espaço, mas eu adorava quando o MasterChef era gravado aqui na Band, porque na minha hora de almoço eu dava umas escapadas para conhecer o estúdio. Porque é lúdico, não é? É marcante. Então, ver ali o restaurante, ver ali as bancadas, ver o palco, né? O mezanino, o supermercado, né? Tudo era muito grande, era grandioso. Aqui na Band, depois vocês ganharam também indo para os estúdios Vera Cruz, lá em São Bernardo, com a PRH9. Agora a produção também que vocês gravam lá. Fala um pouquinho sobre essa troca e agora a estrutura que vocês têm nesse novo espaço, que é um estúdio também de tantos filmes, né? Tanta coisa aconteceu lá nos estúdios Vera Cruz, né, Marisa? Sim, a gente também gostava muito de ficar aqui na Band, porque a gente acabava estando mais próximo dos nossos colegas de trabalho, né? Mas eu acho que a gente foi ficando grande demais. E daí, bom, você vendo nos corredores aqui, passava lá assim, Marisa, você deixou bancadas perto do não sei aonde, vai passar o blá blá blá. Eu falei, ai meu Deus, mas eu não tenho onde guardar, minha gente. A nossa mudança para o Vera Cruz, ela foi para crescimento do programa. Nós estamos muito felizes de ter um estúdio que é 360, que para nós é importante, que é a circulação 360 em volta dele. É um lugar muito emblemático, né? Eu sou jornalista de formação, mas sempre trabalhei com audiovisual, então ter um lugar onde o Mazzaropi produziu a maioria dos seus filmes, onde coisas muito icônicas aconteceram naquele lugar, a gente fala que a gente tem sempre ali um olharzinho do Mazzaropi nos protegendo. Então eu acho que a gente só ganhou de conseguir ter um espaço gigante, como é o tamanho do programa. E agora a gente tem essa relação de poder fazer mais testes do que a gente conseguia fazer aqui na emissora, por exemplo, por uma questão de espaço. Essa temporada é uma temporada em que eu vou fazer provas de serviço com convidados do lado do meu estúdio. É a junção do melhor dos mundos. Eu não preciso ir para uma externa toda hora. Eu posso estar fazendo esse ambiente externo do estúdio do lado, sei lá, a 200 metros eu tô com tudo que eu precisava. Então a gente começou a ter um pouco mais de autonomia, até para conseguir dar um pouco de dinamismo nessas provas que precisam ser maiores, que tenham um número de pessoas mais difíceis de controlar. Então... confesso que eu sinto saudades de vocês, amigos Band, mas eu ganhei o mundo e agora quando você ganha espaço, eu sou espaçosa, né? Então, às vezes eu tomo até bronca, porque esses dias atrás o Johnny falou que foi lá visitar e o Johnny falou assim, Marisa, eu falei, Johnny, então, agora eu tenho tudo, tá espaçoso, não sei o que. Ele falou, eu passei lá e vi sua bagunça. Eu falei, ai, Johnny, desculpa. O rastro. Johnny, desculpa, por favor, eu prometo, eu sou super bagunceira mesmo, mas é uma bagunça boa, vai, vamos lá. Ô Marisa, a gente falou que algumas provas serão adaptadas, provas das outras temporadas, né, provas icônicas, serão remontadas, adaptadas e serão apresentadas numa nova roupagem. Vencedores, chefes que passaram também, participantes que passaram por todos esses anos também marcaram presença? Sim, eu dei um spoiler no meu VT que eu apresentei na coletiva de imprensa, então eu posso falar isso abertamente. Nós teremos participantes, ex-Masterchefs, participando de uma prova super icônica na Sala São Paulo, que foi um lugar muito emblemático e marcado pra gente em outras temporadas. Vocês fizeram com a família Lima. Exatamente, família Lima, Lucas Lima e família Lima, que é uma extensão, meus amigos, meus queridos. E o Lucas, que é apaixonado pelo Master, a gente acabou se aproximando, fazendo um freela juntos e a gente decidiu fazer isso e deu super certo. Então a gente vem nesse lugar de trazer pessoas que foram importantes pra gente, pra dentro do programa. Então, eu acho que tem essa nostalgia. Quando eu falo dessa roupagem, é só de atualizar, né? De ver como é que tá a vida dessas pessoas, né? Como eu falei pra você, a gente estreia o inédito, que é o programa na terça-feira à noite, mas a gente tem desdobramento sobre tudo que aconteceu na terça até domingo,
falando sobre MasterChef. Então a gente tem bastante conteúdo, gente. A internet vai estar bombando. Vocês sigam a gente nas nossas redes sociais oficiais. Se quiserem me seguir lá e mandar recado também, desde que não me peça oportunidade dentro do programa. O @Marisa Mestiço no Instagram. A gente vai ter muita coisa legal e vai falar, atualizar, inclusive. Como é que estão? Quem foi? Quem saiu do MasterChef virou o quê? Tem gente que virou comunicador de gastronomia, isso é incrível. Tem gente que abriu restaurante. Tem gente que se descobriu um business de negócios, não necessariamente abrindo um próprio negócio, mas ajudando outras pessoas a impulsionar esses negócios. Trabalhando com consultoria. Trabalhando com consultoria. Tem gente que ficou televisivo, tá aí ganhando o mundo. A gente fica cheio de orgulho de MasterChef. Não, você sabe que outro dia eu fui assistir um musical lá no Complexo JK, né? Lá no Teatro Santander. E tem um baita restaurante agora da Daisy, né? Ainda não tive a oportunidade de ir lá, Uma de delícia. conhecer. Mas entrevistei a Daisy também, que é uma figuraça, engraçadíssima. Ela é. A gente deu muita risada. Entrevistei também a Elisa Fernandes, que venceu o Amador. A Daisy venceu o Profissionais. Profissionais o Profissionais, né? Você também acaba, depois do programa, Marisa, eu sei que com os jurados você fez amizades, são seus amigos todos, mesmo os que saíram, mas com os participantes também depois você acaba tendo algum tipo de relação que você levou pra vida aí? Eu tenho alguns que eu tenho relação pessoal, mas tenho admiração por todos. Então, de uma certa forma, a gente sempre estabelece uma relação de cordialidade, né? Às vezes tem algumas pessoas que eu não convivo muito, mas, por exemplo, a gente teve essa prova no Sala São Paulo e eu reencontrei pessoas muito queridas e foi muito carinhoso o nosso encontro. Sabe aquele abraço de amigo que você não vê faz tempo, mas às vezes nem é seu amigo, você dá aquele abraço caloroso, fala, poxa, como você tá? Se olhar pra cara da pessoa, a pessoa fala assim, obrigada, a porta que vocês abriram, sabe? Eu me sinto muito responsável pela felicidade dessas pessoas. Obviamente, o talento e o mérito é delas, mas me sinto muito feliz, de uma certa forma, de ter ali uma mãozinha pra falar, poxa, que bom, você chegou. As pessoas geralmente chegam no programa, Danilo, frustradas de serem ou de estarem ali. Então é um dispositivo de muito maluco, porque as pessoas colocam tudo, investem em tudo numa mudança no Master. Em escalas diferentes ela acontece, mas eu não posso garantir isso porque a jornada é uma jornada de reality show. Né? Eu crio provas, eu seleciono jurados, eu escolho figurino, eu escolho o cenário, eu faço tudo. Só que a hora que eu dou rec, é tudo valendo. Eu falo pra todo mundo, falo, gente, agora é tudo valendo. E tudo pode acontecer. E geralmente a Nossa Senhora do Reality me protege. Tudo acontece de um jeito muito interessante. Porque não tem essa de para, valendo, faz de novo, Não, pode. Se ele derrubou uma não. bandeja, derrubou, ele vai ter que se virar. A gente sabe que televisão, assim como rádio, cinema, enfim, tem alguns truquezinhos, né, Marisa? Mas ali o tempo deles é o valendo mesmo, é o tempo que eles têm para a realização da prova. Não existe isso de cortar, não é? Não existe nada, é tudo valendo mesmo. 3 minutos de mercado, 1 hora de prova, trabalhar, sorteio em grupo. Danilo escolheu contra a Marisa, escolheu todas as pessoas, sei lá, as Camilas que a Marisa odeia, colocou no grupo do Danilo. Tudo de verdade, assim. Eu fico até um pouco... A gente fica no switcher, né? Que é a nossa sala de controle master, fazendo só os aparos técnicos, né? Porque eu tenho muitas câmeras, então, tipo, os jurados usam ponto, eu falo, dá um passo para trás, vem para frente, picotou o microfone. É muito mais um balé técnico do que efetivamente cênico. Então, é tudo valendo mesmo. Por isso que eu acho que as pessoas que estão ali, elas se jogam. E eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho, tipo, incrível. Marisa, você falou que adora cozinhar, qual que é o seu carro-chefe, hein? Olha, eu sou mãe, né? E mãe e crianças gostam de comida de conforto. Então, lasanha eu mando bem, os arrozes, que você faz arroz com tudo, né? Porque criança adora arroz com tudo. Os cozidos, minhas carnes são boas. Eu sou bem MasterChef em casa, assim. Então, mais salgado do que doce? Engraçado, eu faço os dois, mas obviamente a rotina do dia é mais pro salgado, mas eu adoro confeitaria com as crianças, tudo. Eu adoro fazer bolo, por exemplo, bolo sem nada, bolo de fubá, bolo de casa. E eu gosto de panificação. É uma das coisas que no Master sempre tem um pouquinho ali. Minha equipe fica enlouquecida, porque panificação é sempre muita treta, mas eu adoro. Sempre que eu posso colocar panificação, eu coloco, porque eu acho que é um lugar muito interessante de você ver o gestual do cozinheiro, né? O amassar, o quebra as coisas, o cuidado de deixar descansando a massa, sabe? O gestual da cozinha, eu acho ele muito lindo. Então,
Eu tenho essas coisas, eu levo pra casa, assim. Não sei se eu ganharia o MasterChef, tá, gente? Mas eu acho que eu ia dar trabalho, eu acho, sei lá. Olha, convidar aqui o ouvinte, né, que tá acompanhando a gente nesse bate-papo tão gostoso, né, com tantas curiosidades, bastidores, né, sobre o MasterChef, convidar mais uma vez, porque amanhã, dia 2 de maio, terça-feira, claro, o dia do MasterChef, tem a estreia de uma nova temporada, a 10ª edição do MasterChef Brasil Amadores. 3 meses no ar? 3 meses. Em torno de 3 meses no ar, né? Até a gente descobrir aí mais um chefe, né? Que vai ter a sua vida modificada, né? Por essa jornada do MasterChef. Quais são os prêmios dessa nova temporada, hein? Tem dinheiro, tem gastar, tem curso, tem home bar, curso de sommelier. Tá recheado, gente. Tem bastante coisa, O troféu também ali, ele tá repaginado? Sim. Vocês mudaram um pouco, né? Sim, o troféu vem com o 10, que eu acho que né? Camisa 10, acho que tem todo mundo ali, a gente tá espelhando. Para quem nos acompanha no YouTube, né? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, viu ali de passagem o troféu, né, em vidro com o logo do MasterChef, narrando aqui para quem só tá em áudio, um vidro, daí tem dentro o logo do MasterChef ali em dourado e o número 10, né, remetendo a essa edição a 10ª edição, evidentemente. Sim. Eu ia falar 10 anos, mas não é 10 anos, não. Né? Não é 10 anos, mas é 10ª edição da temporada aí para amadores. Marisa, você é uma simpatia, tem um talento aí, né, que tá no comando do MasterChef desde a primeira, né, temporada. Mais sucesso para você, para todo mundo lá. Gosto de todos eles, né, da Paola, a Paola que nos deixou, mas, né, uma simpatia todas as vezes que eu encontrei com a Paola, muito carinhosa. O Rodrigo, já entrevistei o Rodrigo, o Jacan, né, que depois teve uma virada também na vida dele, né? Para quem não conhece a história do Jacan, ele chegou enfim, ter prejuízos, né? Faliu não sei quantos empreendimentos, e acho que o MasterChef também para ele foi muito importante nessa virada, né? Também saber gerir os negócios, né? Não é só saber cozinhar, né, Marisa? A Helena Rizzo, que é de um talento, e enfim, então muito sucesso, viu? Obrigado pela presença, pela visita aqui nos nossos estúdios, contar um pouco dessa história do MasterChef, viu? Gente, obrigada. Eu adorei estar aqui. Minha primeira experiência com rádio. Acho que estou fechando com chave de ouro. Ou abrindo com chave de ouro, né? Na verdade. A gente espera vocês, gente. O programa tá lindo. 10ª temporada, nostalgia, clima de ganhadores reunidos nesse programa, na tela da Band amanhã às 10h30. Se você quiser saber mais sobre o que a gente está postando agora lá no nosso @MasterChefBR oficial e o Band Entreter. Se quiser conversar direto comigo, @Marisa Mestiço no Instagram, a gente conversa por lá também. Eu tô coração aberto, espero que vocês gostem, porque a gente tá fazendo essa temporada ser muito linda, incrível, feito por gente muito competente, viu? Obrigada. Marisa, um beijo grande, obrigado, viu? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Ó,